Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Eu peço desculpas a todos, essa mudança tão brusca de temperatura ao longo da semana, esse esquenta, esfria, acabou que a sinusite me pegou, ela trouxe a gripe junto, eu estou um pouco fanho. Se eu me incomodo ouvindo a minha voz assim, eu imagino os irmãos, eu imagino vocês, peço desculpas, mas sei que Deus vai me dar graça para chegarmos ao fim de mais uma conferência abençoada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, e eu gostaria muito que você lesse juntamente comigo esse trecho tão maravilhoso da palavra de Deus. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós amamos, Deus querido, por essa certeza maravilhosa. Servir firme, constante e abundantemente, meu Deus, não é vão, mas é de fato uma grande bênção que transforma completamente, meu Deus, as nossas vidas. O Senhor tem falado aos nossos corações, desde a mensagem de ontem à noite, meu Deus, e pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, aos nossos corações, e que, meu Deus, saiamos daqui decididos, meu Pai, a obedecer a Tua palavra, motivados, meu Deus, a viver de uma forma mais próxima de Ti. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, por favor. Pela manhã, dando sequência à conferência dos adolescentes que se iniciou na noite de ontem, falamos sobre ser constantes, sobre termos uma frequência, sermos insistentes no que diz respeito à leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Vimos que precisamos, de fato, ser constantes na sã doutrina. Precisamos ensinar a todo tempo a sã doutrina da palavra de Deus, pois é a sã doutrina que enrobustece a nossa fé, faz com que ela se torne sólida e nós não tenhamos dúvidas sobre qualquer tipo de assunto, seja ele bíblico ou até mesmo algum tipo de assunto contemporâneo. Mesmo nesses, a palavra de Deus é poderosa para nos dar o discernimento e nos ensinar a forma correta a respeito do que e de como pensar sobre as coisas que se levantam diante de nós no mundo. E para finalizar, já que ontem falamos sobre estarmos firmes e pela manhã de hoje falamos sobre sermos constantes, certamente agora à noite falaremos sobre sermos abundantes. E algo abundante, amados, é algo que existe em grande quantidade. Algo abundante é algo farto. Talvez, em forma simples de aplicarmos, ter abundância nada mais é do que ter fartura. Ter uma quantidade a ponto de sobrar. Isso é ter abundância. E como isso alegra o meu coração, porque quando eu penso nessa palavra, quando eu penso no significado que ela tem, eu me lembro de Romanos capítulo 5, versículo de número 20, que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que mostra que em nós transbordava, sobrava, meus irmãos, o pecado. Mas a graça de Deus, a graça que nos alcançou, ela sobrepõe a todo e qualquer tipo de pecado. A gente já podia falar a nossa divisa aqui e ir embora, porque é um texto tão pequeno, é verdade, mas com um significado e a importância tão profunda em nossas vidas. Porque o pecado agora, ele não é o que domina sobre nós, porque estamos sobre a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus tem mais para nós, tem ainda mais nessa noite. Já temos visto com o apóstolo Paulo
temos visto ele dizer aos coríntios e, consequentemente, a nós que lemos essa carta, que precisamos ser abundantes na obra do Senhor. Em outras palavras, meus irmãos, temos de trabalhar abundantemente. O nosso serviço, ele precisa ser farto na casa de Deus, na obra do Senhor. E, queridos, esse é um plano de Deus para nós, seus filhos. Não é algo que nós podemos simplesmente escolher, mas é algo que faz parte da vida cristã. Ser abundante não é uma escolha. Ser abundante deve ser uma consequência. Porque quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais o Espírito age através de nós. E quanto mais o Espírito age através de nós, mais nós trabalhamos baseados e motivados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, Ele nos resgatou e nos colocou também uma responsabilidade nas mãos. A responsabilidade de trabalhar, colaborando com essa obra maravilhosa. Agora, para sermos abundantes na obra do Senhor, de uma forma consistente e firme, precisamos ser abundantes em algumas outras áreas. Sem essas áreas que vamos trabalhar nessa noite, é impossível sermos abundantes na obra do Senhor. A primeira área em que nós precisamos ser abundantes, meus irmãos, na palavra. Pastor, mais uma vez, sexta-feira o pastor iniciou as mensagens dizendo que nós precisamos estar firmes na palavra. E é verdade. Hoje pela manhã o senhor iniciou a mensagem falando que nós precisamos ser constantes na palavra. É verdade. E agora à noite, meus irmãos, nós aprendemos através da palavra de Deus que precisamos ser abundantes também na palavra. Não pensem, por favor, que eu estou sendo leviano em começar cada uma dessas mensagens, meus irmãos, falando da palavra de Deus. O que eu quero é destacar o fato de que, principalmente em nossos dias, que nós sabemos, são dias maus, sabemos, são dias tristes, sabemos, são dias difíceis, são dias trabalhosos. Mais do que nunca se faz necessária a palavra de Deus, firme, constante e abundante em nossos corações. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, como nós tanto dizemos, mas às vezes nós não prestamos muita atenção no que essa expressão significa, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E sendo assim, é necessário que nós estejamos e sejamos abundantes na mesma. E o que é ser abundante, meus irmãos, na palavra de Deus? É conhecê-la com profundidade. Ser abundante na palavra é tê-la em nosso coração. Ser abundantes na palavra significa, meus irmãos, o mesmo que Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse trecho, meus irmãos, ele me chamou muita atenção, porque eu me deparei aprendendo com ele verdadeiramente na época em que eu estava estudando no Instituto Batista Missionário, aqui no nosso seminário. Os irmãos sabem, uma das aulas, das matérias da nossa grade curricular era a matéria de religiões, seitas e heresias. E nós começamos a aprender, estudar alguns pensamentos religiosos, teológicos, que vão contrário à palavra de Deus, e alguns que têm perdurado aí por muito tempo, séculos, outros que têm crescido e tudo mais. E eu sei que eu não sou o único,
muitos seminaristas, quando se deparam com essa e outras matérias até, quando começam então a perscrutar a palavra de Deus e encontrar as respostas e ver, meus irmãos, o quanto a palavra de Deus ela é inerrante, ver o quanto a palavra de Deus ela é atual, ver o quanto a palavra de Deus ela não se contradiz, mas ela é perfeita em tudo aquilo que ela narra. O desejo que nós temos, muitas vezes, é de querer passar a palavra de Deus como um rolo compressor por cima dos outros pensamentos teológicos. E o nosso desejo é fazer com que todas as pessoas no mundo conheçam a sã doutrina e se submetam. E às vezes nós vamos com tanto ímpeto, com tanta vontade, que a gente acaba errando. E ao invés de testemunhar da palavra de Deus, e eu acabei fazendo isso algumas vezes, eu acabava discutindo com pessoas que criam diferente de mim. E quando eu li esse versículo, para mim ele foi uma grande bênção, porque ele me trouxe um livramento muito grande. Porque, meus irmãos, Deus nos chama para ser seus servos, não seus justiceiros. Nós não somos justiceiros de Deus. Deus quer que nós sejamos suas testemunhas. É isso que Ele quer de nós. Deus não quer que nós seguremos a Bíblia como se ela fosse uma espada para golpear outras pessoas, para machucá-las. Não é isso que Deus quer de nós. Mas o que Deus quer de nós é o que Pedro disse aqui, que nós estejamos preparados, sempre preparados, para responder com mansidão. A razão da esperança que há em nós. Isso trouxe um alívio tão grande para o meu coração. Eu não precisava discutir com ninguém. O que eu precisava fazer era viver o Evangelho da forma como Deus deseja, para que quando as pessoas impactadas por aquilo que o Espírito Santo tem feito através da minha vida, me perguntassem por que eu vivia dessa forma, eu teria o conhecimento da palavra para poder dizer para essas pessoas que o que faz a diferença na minha vida é Jesus. Amém. É isso o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas para receber, ou melhor, para responder, meus irmãos, com mansidão, é necessário que nós estejamos cheios da palavra de Deus. É necessário que nós estejamos abundantes, porque existem muitos pensamentos aí que são logicamente muito bem tecidos, são logicamente muito bem trabalhados, embasados. E nós sabemos que não é só porque é lógico que é certo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. A salvação, ou o plano de salvação que Deus criou para a humanidade, ele está muito além da lógica. Na realidade, não faz sentido nenhum. É você pegar aquele que é inocente, nunca cometeu nenhum crime, nunca cometeu nenhuma falta, e você pega essa pessoa, tira aquele que cometeu o crime ou as faltas no lugar, põe o inocente no lugar dele para pagar a pena e dá as bênçãos para aquele que é o criminoso, aquele que é o faltoso. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E é por isso que se chama graça de Deus. Porque a graça, ela sobrepõe a toda e qualquer lógica. A graça, meus irmãos, ela é maravilhosa. E não é porque é lógico que é correto. Nós sabemos disso. Mas se nós não estivermos bem preparados, a lógica pode nos deixar sem argumentos. Porém, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O servo que se encontra diante do Senhor aprovado e que maneja bem a palavra da verdade, nunca será pego de surpresa. Mas ele sempre terá, pelo Espírito Santo, a resposta para aquilo que se levanta diante dele. Mas nós só nos lembraremos, ou o Espírito Santo só trará à nossa mente aquilo
que nós estudarmos, aquilo que nós conhecermos. Se formos abundantes, então sim, estaremos preparados para qualquer tipo de vento de doutrina que se levantar diante de nós. Mas se não estivermos abundantes e cheios da palavra de Deus, nós podemos envergonhar o nosso Senhor. E por isso precisamos, meus irmãos, buscar a palavra de Deus, buscar aprender mais. Precisamos, meus irmãos, ser abundantes na palavra do Senhor. Outra coisa, a nossa fé só cresce de forma sólida se ela estiver bem embasada, se ela for convencida por aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso a importância de sermos abundantes. Quantas coisas diferentes se levantam diante de nós dia após dia. Mas a palavra de Deus, ela dá sabedoria aos simples. E ela faz com que nós, então, meus irmãos, possamos ter a sabedoria necessária para saber, não, isso daqui não é bom para mim. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E conhecer os versos da palavra de Deus nos darão esse suporte. O que diz a palavra de Deus no Salmos 19, 7, resumindo, vai falar que a palavra refrigera a alma e dá sabedoria. Quantos momentos em que nós ficamos agitados por conta das intempéries da vida. Mas se nós estamos abundantes na palavra de Deus, nós nos lembraremos dela. E, meus irmãos, a nossa alma se acalmará. Porque a palavra de Deus, ela pode sim penetrar profundamente o nosso coração e fazer pulsar em nós a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos, para nos dar sabedoria em tempos tão difíceis como esses que temos vivido. Conheci um pastor, um missionário americano, em que ele usa uma frase que eu acho interessantíssima. Ele diz assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É muito interessante isso, porque não existe nenhuma situação no mundo, e eu volto a repetir, não existe nenhuma situação no mundo em que a palavra de Deus não possa nos dar a direção de como fazer. Tudo na nossa vida, a Bíblia é capaz de nos orientar. Tudo, absolutamente tudo. Porque ela é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus sempre é proveitosa. O Salmo 19, 8, ele vai dizer que a palavra alegra o coração. Eu tenho certeza que você já passou por momentos na sua vida em que você estava triste, com as muitas situações que te cercavam. Mas, de repente, o Espírito Santo, ele faz brotar no seu coração aquela palavra maravilhosa. Ela vem como um bálsamo. E a tristeza, ela se transforma em alegria. Porque esse é o poder do nosso Deus. O poder de transformar todas as situações. Aí o salmista vai dizer, e nós cantamos muitas vezes, a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem com o amanhecer. E é interessante, você pode olhar lá no Salmo de número 30, o salmista vai fazer menção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar até o nosso ânimo. Até o nosso ânimo. O Salmo 19:8 também vai dizer que a palavra de Deus, ela ilumina os olhos. Isso significa clareza, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para fazer com que nós possamos enxergar com clareza as coisas que estão à nossa volta. Não é à toa que o autor de Hebreus, ele vai dizer que nós, através então da fé no Senhor, devemos prestar atenção, porque nós conseguiremos enxergar o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós enxergaremos o pecado que tão de perto nos rodeia, se nós, através da palavra de Deus, conhecermos de fato aquilo que é pecado. Precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus e os nossos olhos serão iluminados. E nós teremos a visão além do alcance, pois nós enxergaremos, meus irmãos, com os olhos da fé. E isso faz com que nós enxerguemos muito além
do que podemos imaginar. Ainda o Salmo de número 19, verso 9, ele vai dizer que a palavra de Deus é justa. E, portanto, nós não precisamos ter medo com relação àquilo que a palavra de Deus diz, porque se ela diz, é bom, e se é bom, é justo, e se é justo, está do lado do Senhor, que é o lugar onde nós devemos estar, aos pés e ao lado do Senhor. E essas são apenas algumas das muitas e maravilhosas bênçãos que a palavra de Deus nos proporciona. E como estamos tratando da obra do Senhor, não há lugar melhor para nós aumentarmos a nossa visão sobre a obra, sobre o nosso trabalho, sobre como devemos trabalhar para o Senhor, do que na palavra. Às vezes eu encontro irmãos em Cristo que falam: pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer na obra de Deus. Eu quero servir, pastor, mas eu não sei o que fazer. Meus irmãos, eu sinceramente, quando ouço algum cristão falando isso, eu penso que talvez a leitura da palavra de Deus na vida dele não seja uma leitura abundante. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz o que devemos fazer. A palavra de Deus é o nosso manual. E eu me lembro muito da irmã Marjorie, uma missionária na região ali nordeste do nosso país. Alguém certa vez foi perguntar para ela: irmã Marjorie, como foi o chamado da senhora para o ministério missionário? Ela falou: chamado? Como assim chamado? E a pessoa falou: chamado. Como é que Deus chamou a senhora? Ela falou: não, Deus não me chamou, não foi nada demais. Eu estava lendo a palavra de Deus. E naquela passagem da mulher samaritana, aquela mulher ela foi falar de Jesus para a sua cidade. E a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. E ali eu entendi que a minha função era falar de Jesus. Muitas vezes a gente fica esperando uma coisa assim, né? Mais ou menos como Naamã, que quando ele chega diante de Eliseu, e Eliseu nem sai da tenda e fala: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você ficará limpo. Naamã, ao invés de agradecer pela bênção, ele sai bravo, ele sai decepcionado. Por quê? Naamã queria o show business. Ele queria ali bomba de fumaça, ele queria alguma coisa que chamasse a atenção. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é simples. Ela é simples. E se nós ouvirmos a palavra com atenção, nós saberemos o que fazer. Naamã foi lá e mergulhou as 7 vezes. A palavra de Deus diz que ele ficou com a pele como a cútis de um bebê. Olha que beleza. A irmã Marjorie, ela leu João capítulo 4 e foi uma missionária poderosa nas mãos de Deus. Se nós lermos a palavra, nós saberemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso precisamos ser abundantes na mesma. Mas não só isso, precisamos ser abundantes, meus irmãos, na nossa fé. E tudo está relacionado à fé quando nós falamos do reino de Deus. E por conta disso, a nossa fé no Senhor, ela deve ser transbordante. E os irmãos sabem, fé significa confiança. É importante, irmãos, reparar no fato de que Paulo diz que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Como ele diz isso, pastor? Ou quando ele diz isso? No simples fato de que ele fala: então, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição, ela é base principal, central do Evangelho de Cristo. Se Jesus não ressuscitou, ele vai dizer um pouco mais à frente: então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas então, ele vai falar da questão de que precisamos, de fato, crer nisso. Hebreus 11:6. Ora, a fé é o firme fundamento das... Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e... Desculpa, irmãos. A fé é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Toda a palavra nos convida a crer em Deus. E para isso, ele deixou uma grande nuvem de testemunhas registrada nas santas Escrituras.
Homens que mesmo depois de mortos, mulheres que mesmo depois de mortas, pela sua fé, ainda falam ao nosso coração. E sabe por que nós falamos dessas pessoas, meus irmãos, desses queridos, amados e irmãos em Cristo? Porque fé só é evidenciada quando nós somos colocados à prova. A única forma que temos de conseguir de regra de fé e teoria. Ela é a nossa regra de fé e prática. E praticar a fé é bom, meus irmãos. É bom. Abençoa a nós, abençoa aqueles que estão à nossa volta. E o que para mim é o mais importante nisso tudo, nos aproxima ainda mais de Deus. Quando nós praticamos a fé, nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. Portanto, a nossa fé não pode ser mesquinha. A nossa fé precisa ser uma fé abundante, transbordante. Se pararmos para reparar, Deus nos dá todos os motivos para que a nossa fé seja uma fé transbordante. Nós não precisaremos nos lembrar de muitas coisas, apenas algumas delas. Já nos mostrará que temos motivos mais do que suficientes para crer sem reservas, abundantemente, no Senhor e em seu poder. Portanto, sejamos, irmãos, abundantes na fé, porque é isso que Deus espera de nós. E por fim, precisamos ser abundantes no serviço. Eu gostaria de finalizar essa conferência dos adolescentes, essa conferência que fala em sermos firmes, constantes e abundantes, com o versículo 58 de 1 Coríntios 15 que lemos. Porque precisamos ser firmes, constantes e abundantes, aonde? Na obra do Senhor. Porque Deus, quando nos salvou, nos fez filhos, mas também nos fez servos. E servo bom é servo que serve. Eu não sei você, mas eu acho que é um privilégio tão grande para nós servirmos na obra de Deus, meus irmãos. Porque a obra pertence a um Deus grandioso. E por ser de um Deus grandioso, a obra é grandiosa. Sabe qual é o campo mínimo com o qual a obra de Deus trabalha? O mundo. Ide por todo o mundo. A obra também é grandiosa. Agora, quem somos nós para participarmos dessa obra? A resposta não poderia ser outra. Não somos ninguém. Absolutamente ninguém. Mas mesmo assim, Deus, apesar de nós, nos usa para essa obra grandiosa e maravilhosa. O projeto Caçavento está chegando, será a sua 3ª edição. Irmãos, como é bom ver a casa de Deus cheia de pessoas que geralmente não estão aqui, que muito comumente não estão aqui. E passam por vários ministérios, por várias oficinas, por várias coisas aqui na igreja. E chega no final, nós temos a bênção de saber que, como nas 2 edições anteriores, algumas dezenas de pessoas oraram, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há nada, meus irmãos, mais prazeroso, mais satisfatório, mais maravilhoso nesse mundo do que termos a participação na conversão de uma vida. Não há nada mais importante, meus irmãos, do que isso. Saber que alguém estava caminhando a passos largos para o inferno, mas de alguma forma nós apresentamos Jesus para essa pessoa e Jesus transformou a vida dela.
E agora ela não caminha mais a passos largos para o inferno, mas ela caminha a passos largos para o céu, lugar aonde nós estamos indo também. E Deus nos dá o privilégio de fazer parte dessa obra grandiosa. E o que eu acho mais gostoso, meus irmãos, Deus, Ele usa aquilo que nós temos. Ele usa aquilo que nós temos. E quando Ele quer nos usar com aquilo que não temos, Ele dá, para que nós possamos usar. E aí a nossa capacidade não vem de nós mesmos, louvado seja Deus por isso. Mas a nossa capacidade vem de Deus, que é aquele que sabe fazer todas as coisas. Por isso nós não podemos nos envergonhar ou nos acanhar na obra do Senhor. Devemos é trabalhar. Porque, meu irmão, minha irmã, nós somos membros de um corpo. E cada célula do nosso corpo tem a sua importância. É por isso que está lá. Quando algumas determinadas células não desenvolvem a sua função, nós temos problema. E todo o corpo padece. Se eu sou membro, eu preciso desenvolver a minha função. Se você, meu querido, minha querida, amado e amada irmão e irmã em Cristo, se você é membro, você também tem uma função. E Deus colocou você nesse lugar, porque você é importante aí. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. O que seria da igreja se fossem somente pastores? O que seria da igreja se fossem somente as ovelhas? O que seria da igreja se todo mundo cantasse? Ou o que seria da igreja se todo mundo regesse? O que seria da igreja se fossem todos adolescentes? O que seria se fossem todos jovens? Ou se fossem somente os adultos, os senhores, as senhoras? Ou se fossem somente as crianças? Eu não estou dizendo que seria uma igreja inútil, não. Mas seria uma igreja incompleta. Porque os adolescentes precisam dos adultos, mas os adultos também precisam dos adolescentes. Os adolescentes precisam dos jovens, e os jovens precisam das crianças. Os que pastoreiam precisam daqueles que são pastoreados. Os que são pastoreados precisam dos pastores. Os que tocam precisam daqueles que cantam. Os que cantam precisam daqueles que tocam. E assim, meus irmãos, todos nós vamos nos completando nessa interdependência maravilhosa e tão necessária para a obra de Deus, para o crescimento e o desenvolvimento da mesma. É por isso que cada um de nós tem um papel importantíssimo e nós não podemos deixá-lo de cumprir. Sejamos firmes, constantes e abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas precisamos ser firmes, constantes e abundantes na obra de Deus. Para que isso seja uma realidade, precisamos mais de Cristo em nossas vidas. Para que sejamos mais firmes, precisamos de mais de Cristo. Para sermos mais constantes, precisamos mais de Cristo. Para sermos mais abundantes, precisamos mais de Cristo. Aonde encontraremos o Senhor? Principalmente na sua palavra. Aonde encontraremos o que Cristo quer para nós? Em sua palavra. Aonde nós vamos aumentar a nossa fé? Na sua palavra. Aonde nós faremos, meus irmãos, com que a nossa igreja pregue mais longe a palavra? Através da palavra. A palavra vai chegar mais longe enquanto a nossa igreja pregar com afinco a palavra de Deus. E que essa palavra, ela seja de fato o esteio da nossa vida. Por favor, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Uma rápida palavra de oração neste momento. Meu Deus, nesses dias, nós fomos muito abençoados pela palavra do Senhor. E nós queremos, meu Deus, clamar aqui, meu Pai, que o Senhor nos ajude a manter gravado em nosso coração
tudo isso que nós ouvimos, meu Deus, neste final de semana. E que neste momento, meu Pai, corações quebrantados possam de fato se manifestar para a honra, a glória e o louvor do nome do Senhor. E eu oro em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Você, meu irmão, você, minha irmã, você foi tocado pela palavra de Deus? Eu quero orar por você. Levante sua mão. Amém. Eu vejo mãos que se levantam. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Na galeria, você foi tocado? Amém. 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 Glória a Deus. Mãos que se levantam. Louvado seja Deus. No coral, você foi tocado? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus, você ouviu essa palavra e eu tenho certeza que ela falou ao seu coração. E se você quer ter de fato uma vida abundante com todas as bênçãos que você ouviu aqui nessa noite, eu preciso dizer a você, baseado na palavra de Deus, que somente quando Jesus Cristo for o Senhor, for o Salvador de sua vida, essas bênçãos de fato se tornarão uma realidade. Portanto, se você está aqui nesta noite e você ainda não teve um encontro com Jesus, hoje é a noite da transformação da sua vida, da mudança do destino da sua alma. Entregue-se a Jesus Cristo, confie nele e ele o salvará. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus está aqui convidando você para que tenha essa transformação de vida. Alguém assim? Pastor, eu não sou crente, mas a palavra de Deus falou ao meu coração. Ore por mim, pastor. Eu quero Jesus como meu Salvador. Alguém assim? Faça um pequeno sinal, levante sua mão e nós vamos orar por você. Alguém assim? Pastor, eu ainda não sou crente, mas eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero que a palavra dele seja abundante em minha vida. Eu quero sim que Jesus, ele me dê a garantia da salvação da minha alma. Pastor, ore por mim. Alguém assim? Levante sua mão, eu vou orar por você. Então, mais uma vez, meu Deus, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra, que vem acalentando os nossos corações, vem motivando, meu Deus, os nossos corações, vem enrobustecendo as nossas certezas, para que permaneçamos na presença do Senhor. Nós vamos cantar, meu Deus, apenas uma estrofe de um hino agora. Um hino que fala sobre estarmos firmes no Senhor. E que os meus irmãos em Cristo, meu Deus, que foram abençoados com a tua palavra, eles possam sair dos seus lugares e chegarem aqui à frente, no altar do Senhor, para mais uma vez renovarem seus votos, meu Deus, diante do Senhor, para viver uma vida firme, constante e abundante na tua obra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a se colocar de